Senhora Presidente, ouvintes da Rádio Senado e da TV Senado, para quem especialmente nos dirigimos nessa sexta-feira precária de presenças, eu venho à tribuna hoje para conversar sobre a precarização do trabalho e tecer alguns comentários, senador Mozarildo, sobre o projeto de terceirização do trabalho que tramita na Câmara Federal. Senadora Ana Amélia, parodiando o grego Ésquilo, segundo o qual a primeira vítima da guerra é a verdade, diria que a primeira vítima da crise financeira global são os direitos dos trabalhadores. É o gesto impulsivo, inevitável, dos capitalistas cortar gastos para não ter reduzidos os seus lucros. E cortar gastos não significa tão somente cortar vagas. Afinal, a máquina não pode parar. Cortar gastos quer dizer, principalmente, cortar direitos. E a tal da flexibilização dos direitos trabalhistas vem aí. Eufemismo malandro, esperto, para a cassação dos direitos conquistados ao longo de 200 anos de história pelos trabalhadores de todo o mundo. Vejam, na origem da crise financeira global está o descompasso entre o aumento da produtividade e o aumento do salário dos trabalhadores norte-americanos, no caso. À medida que o aumento da produtividade não é incorporado aos salários, temos um achatamento dos ganhos. Ora, com salários arrochados, os trabalhadores não têm como pagar as hipotecas de suas casas, a escola de seus filhos, o carro, e desmorona-se toda a engenharia financeira do subprime e dos derivativos. Os empréstimos a prazos longos e juros altos. E quando explode a crise, provocada pela irracionalidade da financiarização da economia, pela avidez dos especuladores, no lombo de quem desabam as consequências. Elementar, meu caro senador Mozarildo, elementar. Isto acontece não porque empresários, financistas, Fundo Monetário Internacional sejam maldosos, sejam diabólicos. Não, isto acontece porque esta é a lógica do sistema. Foi sempre assim, vai ser sempre assim. A conciliação possível, se é que é possível, não se faz sobre as regras ou a falta delas do capitalismo liberal. O neoliberalismo vive em permanente estado de antagonismo em relação ao direito dos trabalhadores. A opção da senhora Merkel, do senhor Cameron, do ex-presidente Sarkozy, por salvar o sistema financeiro, gangrenado sob a crise do subprime e dos derivativos, cortando pernas e braços dos trabalhadores, não foi uma escolha ditada pela maldade, não foi uma escolha ditada pelo sadismo. Não se tratava de uma questão moral ou ética, já que, senador Mozarildo, esses valores não são levados em conta no caso. Dia desses, li uma entrevista com um dos executivos da Goldman Sachs, no Brasil, que, na perspectiva do avanço da crise mundial sobre o nosso país, aconselha a senadora Ana Amélia desacelerar a economia, reduzir o consumo e os salários reais, que, segundo ele, são fonte de inflação. Logo,
A política brasileira do salário mínimo, segundo a Goldman Sachs, é um desatino. Pois é. Goldman Sachs, parceiro das medidas terroristas contra os trabalhadores e pensionistas europeus, já tem a receita pronta para os nossos trabalhadores. Assim que a crise apertar mais um pouco, desemprego, recessão e redução de salários. Quanta desfaçatez do Goldman Sachs. O mesmíssimo banco que esteve no centro da crise financeira dos Estados Unidos em 2008. O Goldman Sachs, acusado de fraude com hipotecas do subprime pela Comissão de Valores norte-americana. O Goldman Sachs, que foi salvo da bancarrota por 10 bilhões de dólares do Proer norte-americano. É isso que eu quero dizer quando afirmo que moral e ética não tem nada a ver com neoliberalismo econômico. Consoante com esses novos tempos, com a modernidade neoliberal, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que radicaliza a terceirização do trabalho, estendendo-a para todos os setores da economia. Com isso, as montadoras multinacionais de automóveis, por exemplo, poderão contratar metalúrgicos através de empresas que exploram no sentido lato e genuíno da palavra, sem o incômodo dos direitos previstos na consolidação das leis do trabalho. Aprovada essa barbaridade, o serviço público poderá cancelar os concursos, valendo-se apenas de funcionários terceirizados, extinguindo-se de forma absoluta as carreiras de Estado. Estado mínimo e terceirizado. O ideal do neoliberalismo. Agora, se somarmos a precarização da mão de obra, a desqualificação do trabalho provocada pela crise econômica, com o fechamento de fábricas, de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de produtos e de empresas de uso intensivo dessa tecnologia, temos uma mistura altamente corrosiva, avançando como câncer sobre o futuro de países em desenvolvimento. E países em desenvolvimento, principalmente. Vamos a alguns dados no que toca ao nosso Brasil. Na década de 80, a produção industrial brasileira era superior à produção industrial somada da China, Coreia do Sul, Malásia e Tailândia. Hoje, a nossa produção industrial não alcança 15% da produção industrial desses países. Em apenas 15 dias de funcionamento, apenas as fábricas chinesas produzem o equivalente à produção anual da indústria brasileira. A globalização neoliberal, a que o Brasil aderiu gostosamente nos anos 80 e 90, desnacionalizou e desindustrializou a produção industrial nacional. Nos anos do Fernando Henrique vocês conhecem, é aquele sujeito que hoje usa um ridículo fardão na Academia Brasileira de Letras. Nos anos de Fernando Henrique, o setor mais avançado da indústria brasileira, o de autopeças, senador Mozarildo, foi miseravelmente abatido no exato momento que chegava ao apogeu. Lembra, senador? A Metal Leve, a COFAP, a Freios Varga, cuja qualidade dos produtos era internacionalmente respeitada, essas empresas não suportaram a diminuição radical das tarifas de importação, que desabaram para apenas 2%. Com a quebra do setor de autopeças, foram-se de cambulhada 250 mil empregos industriais. Empregos de altíssima qualificação, com o fechamento de 3.200 fábricas
no Brasil. Os fantásticos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de produtos que as fábricas mantinham, fecharam-se e foram transferidos para os países que absorveram essas indústrias. Este rápido e crudelíssimo processo de desindustrialização, com o fechamento de fábricas e ociosidade do parque industrial brasileiro, bombardeado pela abertura e pela submissão colonial, acumulou um passivo estimado à época de 250 bilhões de dólares. 250 bilhões de dólares em máquinas, em tecnologia, em pesquisas e em mão de obra especializada. A valores de hoje, senadores, mais de 500 bilhões de dólares. Muito mais que as nossas tão decantadas reservas cambiais. Em meados da década de 80, o produto industrial brasileiro representava 36% do produto industrial bruto. No ano passado, caíra para 13,3%. E o número de metalúrgicos empregados sofrera um corte de 34%. A desqualificação do emprego industrial nos anos de adesão sabuja, servil, colonial à globalização neoliberal não foi recuperado nesses 12 anos de governo do PT. O esvaziamento do setor industrial, com a consequente degradação do trabalho qualificado, não foi estancado no período Lula-PT. A entrada da China, a partir dos anos 2000, no mercado como grande consumidora de commodities, atenua os efeitos econômicos da desindustrialização e da desnacionalização. No Brasil e na América do Sul. Lenitivo agora que se dissolve com a diminuição da voracidade compradora dos chineses. Vejam esses dados do passado recente. Em 2006, o déficit da balança comercial dos manufaturados era de 6 bilhões de dólares. 6 bilhões de dólares em 2006. Em 2011, decorridos apenas 5 anos, portanto, esse déficit pulou para 96 bilhões de dólares. Hoje, senador Mozarildo, segundo as últimas estatísticas, ultrapassa 100 bilhões de dólares. Enfim, os empregos industriais altamente qualificados foram exportados. Hoje existem lá fora, não no nosso Brasil. Insisti nesse tema da desqualificação do emprego, porque quanto mais se desqualifica a mão de obra, menor proteção tem o trabalhador, menor o poder dos sindicatos, menor a influência do trabalho nas relações sociais. Hoje, o Sindicato dos Metalúrgicos, que associa trabalhadores mais qualificados e, em consequência, mais organizados e mais politizados, não tem o mesmo peso que nos anos 70 e 80. Quando um certo barbudo, senadora Ana Amélia, punha de joelho a indústria automobilística e em xeque o regime ditatorial. O desaparecimento do emprego altamente especializado e o sucateamento de laboratórios e de centros de pesquisas industriais fazem mal ao Brasil, atentam contra o desenvolvimento nacional, tornam nossa economia menos competitiva, limitam o nosso futuro, amarram-nos ao subdesenvolvimento e ao neocolonialismo. Para os defensores dos acordos bilaterais, que reserva ao Brasil apenas a produção de minérios, carnes e grãos, tudo bem. Para eles, tudo bem. Afinal, não é tão complexo assim formar um valoroso piloto de coletadeira ou um condutor de uma escavadeira em Carajás.
Enfim, parece existir uma incompatibilidade de origem entre a globalização neoliberal e a manutenção dos direitos trabalhistas e o emprego industrial nos países em desenvolvimento. Logo, a defesa dos direitos trabalhistas e do emprego faz parte da grande luta de nossos países pelo desenvolvimento, pela industrialização, pelo avanço tecnológico, pelo estancamento da sangria de remessa de juros e lucros, pela independência, pela prosperidade, justiça e grandeza do nosso continente. Mas, afinal, a quantas andamos? Não há, por parte do nosso governo, nenhum sinal positivo à moda do velho PT de guerra da nossa presidente, que, se passar pelo Congresso a barbaridade da terceirização, terá o veto da presidente. Esta garantia, até agora, não foi dada aos trabalhadores do nosso país. Obrigado pela tolerância do tempo, senadora.